Olá, pessoal, seguidores e leitores da revista NewsLab. É um prazer estar aqui novamente com uma palestra especial para vocês. Nós, da equipe NewsLab, convidamos o Dr. Gilberto, que é mestre em farmacologia, doutor em biotecnologia, especialista em análises clínicas, biomédico, entre outras coisas, para falar conosco hoje sobre os distúrbios da hemostasia, ia falar coagulação, os distúrbios da hemostasia. Então, preparem-se para essa aula maravilhosa e aproveitem. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite e disponibilizar esta hora para nós, com teu conhecimento. A palavra está com você. Muito obrigado, Luciene, pela introdução, e é um privilégio para mim poder estar participando dessa gravação, dessa aula com vocês. Então, hoje eu escolhi o tema Distúrbios da hemostasia, fisiopatologia e diagnóstico laboratorial. Muita gente confunde hemostasia com homeostasia. Acontece que hemostasia é um sistema do nosso organismo que a gente vai estudar agora aqui, responsável por manter o sangue fluido e, ao mesmo tempo, evitar hemorragias. Já homeostasia é o equilíbrio de todo o organismo. Então, a homeostasia do organismo é quando todos os sistemas do corpo estão em equilíbrio, estão funcionando corretamente. Primeiramente, para falar da hemostasia, é importante a gente ver que no sangue existem componentes essenciais na hemostasia. Aqui em amarelo a gente tem o plasma. O plasma é a parte líquida. Dentro do plasma existem proteínas chamadas de fatores da coagulação. E o que são esses fatores? São, na maior parte, enzimas que vão atuar formando a malha de fibrina. E essa malha de fibrina é conhecida também como coágulo. E o coágulo ele ajuda a interromper hemorragias. A gente tem também as plaquetas aqui em amarelo. As plaquetas são fragmentos de megacariócitos que atuam muito ativamente na coagulação. Elas liberam fatores da coagulação, além delas próprias agregarem entre si, formando um tampão plaquetário, que a gente vai ver melhor adequadamente nos próximos slides. E a malha de fibrina e o tampão plaquetário vão interromper hemorragias. A gente pode ver aqui também as células vermelhas do sangue e algumas células brancas. E o que é o equilíbrio hemostático? Lembrando, não confundir com homeostase. O equilíbrio hemostático é o equilíbrio da hemostasia. É como uma balança de pratos. De um lado, a hemostasia ela tem que interromper hemorragias e, para o outro lado, manter o sangue fluido. Esses dois processos são opostos, por isso que eles estão em lados opostos dessa balança. Isso significa que, se um lado aumentar muito, o outro vai diminuir, e vice-versa. Então, a hemostasia ela tem que ter um equilíbrio fino entre esses dois processos para manter a homeostasia. Então, a hemostasia também faz parte da homeostasia. Quais são as etapas da hemostasia? Primeiro, a gente tem, é importante salientar que essa divisão é só para a gente entender. Ela não é uma divisão que ocorre na gente certinho. Primeiro começa uma coisa e depois começa a outra e depois começa a outra. Todos eles estão ocorrendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Mas para a gente entender, a gente tem primeiro a agregação plaquetária, que forma aqui ó, esse agregado de plaquetas no local onde ocorreu a lesão no vaso sanguíneo.
Então, é importante a gente frisar que no local que ocorreu um corte com uma faca ou com uma tesoura, é naquele local que a hemostasia vai atuar para parar a hemorragia e permitir que o tecido se regenere. Então, a gente tem a hemostasia primária, que é a agregação plaquetária, secundária é a cascata da coagulação. Essa cascata atua formando essa malha aqui em amarelo. E a terciária é o processo contrário, que é a fibrinólise. A hemostasia terciária é o processo que vai degradar a malha de fibrina, que foi formada na hemostasia secundária. E Posso fazer como uma pergunta? claro, fique à Todo vontade. aquele processo é chamado de coagulação ou só a etapa secundária? Olha, ótima pergunta. É isso com esse conceito de coagulação é um pouco confuso. Alguns autores consideram a palavra coagulação como abrangendo tudo, como abrangendo, deixa eu voltar aqui, como abrangendo a hemostasia primária e a secundária. Já outros autores dividem, como eu coloquei aqui. Então, chamam a primária de agregação plaquetária e a secundária de coagulação. Aí, quando falar coagulação, nesse caso aqui, vai considerar somente a cascata da coagulação com a formação da rede de fibrina. Então, é importante estar atento a isso quando for ler os artigos, porque às vezes consideram todo o processo como coagulação e outros consideram somente a secundária, já que Perfeito. eles estão muito interligados. Por, por isso que alguns consideram coagulação incluindo a agregação plaquetária. Eu gosto de dividir e também explicar que existe essa possibilidade. E como que ocorre a ativação plaquetária? Considera essa parte inferior da figura como sendo a parede de um vaso sanguíneo. O que que a gente tem no interior do vaso sanguíneo? A gente tem o endotélio, que é uma monocamada de células endoteliais. Aí vamos supor que o paciente fez um procedimento intravascular, procedimento médico que lesionou o vaso sanguíneo, ou uma infecção, ou um tumor, acabou destruindo parte do endotélio. E o que tem abaixo do endotélio é, por exemplo, a proteína chamada colágeno. O colágeno é uma proteína que ativa as plaquetas. Então, aqui as plaquetas estão circulando. Aqui no processo 1, as plaquetas se aderiram à parede do endotélio lesionado através do colágeno. Quando elas aderem, elas começam a ativação. Então, a gente vê aqui no 2 que elas já mudaram de formato. E no 3 já tem um formato dendrítico, com esses braços. E esses braços das plaquetas são muito importantes para a agregação, que é o processo 3, que a gente vê aqui duas plaquetas ligadas entre si através do fibrinogênio, que é essa outra molécula que está fazendo a ponte. E existem vários receptores na superfície das plaquetas. Não vou entrar em detalhes porque nesse momento não é importante. Agora a gente tem aqui que quando as plaquetas se agregam, né, através do fibrinogênio, lembrando que o fibrinogênio ele também é um fator da cascata da coagulação, então ele tem duas funções. Várias outras moléculas têm função tanto na agregação plaquetária como na coagulação, por isso que alguns autores misturam tudo. Aí a gente tem aqui o tampão plaquetário, em amarelo. O tampão plaquetário, ele
é um recurso inicial mais rápido que bloqueia o fluxo sanguíneo. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter a cascata da coagulação. Eu trouxe esse vídeo do YouTube, do canal Thrombosis Advisor. O nome do vídeo é Platelet Activation and Factors for Clot Formation. Então, eu vou exibir aqui para vocês, que resume rapidamente esse processo que a gente viu num esquema bem didático. Então, nós temos o interior do vaso sanguíneo, ocorreu aqui uma lesão e o endotélio foi rompido, expondo o colágeno. O colágeno, que são essas fibras e outras proteínas que participam, eles aderem, ó, na plaqueta e provoca a ativação da plaqueta. Ela mudou de formato, exibindo essas protuberâncias que são importantes na agregação plaquetária. A plaqueta ativada libera outros fatores que atuam na coagulação e que ativam outras plaquetas. Então, é uma ativação em cadeia. Uma plaqueta ativada ativa outras, e assim sucessivamente. E elas vão sendo recrutadas no local da lesão, liberando outros mediadores que a gente chama de agonistas plaquetários, que são moléculas que ativam outras plaquetas, como o ADP e a trombina também. Aí aqui está sendo formado o tampão plaquetário. O tampão plaquetário, ele inicialmente ajuda a diminuir a hemorragia. Lembrando que, ao mesmo tempo, está ocorrendo a hemostasia secundária, que a gente chama de coagulação. Então, aqui, ó, a gente pode ver a fibrina polimerizada se formando em amarelo, em torno do tampão plaquetário. Voltando para a apresentação, a gente tem resumidamente aqui uma figura para mostrar a cascata da coagulação. O que é a cascata? É um conjunto de reações químicas em cadeia, por isso que chama cascata. Um fator ativa outro fator. Então, se a gente vê o fator 12A, ele ativa o 9. Aliás, aqui é o 11, formando o 11A. Quando tem a letra A, porque ele está na forma ativada. O 11A ativa o 9. O 9 ativado com o 8 ativado mais o cálcio em uma superfície, por exemplo, de plaquetas ou do endotélio, vai formar um complexo chamado complexo tenase intrínseco. Ele chama tenase porque em inglês 10 é 10, e ase significa que há quebra. Então, tenase significa que quebra o fator 10. E intrínseco, porque ele é da via intrínseca. Então, esse complexo tenase intrínseco, ele vai converter o fator 10 em 10A. E a via intrínseca da coagulação ocorre primeiro pela lesão do tecido. Com isso, o fator tecidual é exposto na membrana do endotélio, e esse fator tecidual na membrana do endotélio, ele se liga com o fator 7 ativado e com cálcio, formando o complexo tenase extrínseco. Ele também é tenase, então ele quebra o fator 10. E é extrínseco porque é da via extrínseca. E os dois, então, as duas vias vão formar o fator 10, que a partir daí é a via comum. Também é importante a gente saber que essa divisão via extrínseca, intrínseca e comum, ela ajuda nas etapas do diagnóstico.
ela não é exatamente como ocorre no nosso organismo. No nosso organismo está tudo ocorrendo ao mesmo tempo, mas ela é muito útil no diagnóstico das hemofilias, por exemplo, que a gente vai ver. E o fator 10 ativado, junto com o fator 5 ativado e cálcio, vai formar um complexo chamado protrombinase. Ele, a protrombinase vai quebrar a protrombina, que é o fator 10, em trombina. A trombina é uma enzima que ativa plaquetas também e ela atua em várias etapas da cascata da coagulação. A trombina, o principal que a gente vai ver, é que ela converte o fibrinogênio em fibrina. E a fibrina forma um polímero. E esse polímero é que forma a rede de fibrina, juntamente com o tampão plaquetário. Então, as duas partes estão muito interligadas. A parte da agregação plaquetária e a parte da coagulação do plasma. E a gente tem também fatores dependentes de vitamina K. Vocês sabiam que a deficiência da vitamina K gera propensão a hemorragias? E quais são os fatores dependentes de vitamina K? É o fator 2, que é aqui a trombina, o fator 7, deixa eu ver o 7, aqui o fator 7, o 9 e o 10. Esses são fatores dependentes de vitamina K. E o que que isso significa? Que para a produção, para o fígado produzir esses fatores, é essencial a vitamina K. Por isso é importante a gente manter o nível correto da vitamina K, para a gente não ter problemas de coagulação. Bem, então a gente tem a formação do trombo após a formação da malha de fibrina, que a gente pode ver aqui nessa micrografia eletrônica, e da agregação plaquetária, que são essas bolinhas que a gente vê. O trombo, ele é benéfico, mas também ele pode provocar doenças, como a trombose. Então vamos agora falar um pouquinho da fisiopatologia dos distúrbios da hemostasia. A gente viu como funciona no organismo saudável e agora a gente vai ver no organismo desequilibrado. Lembra da balança da hemostasia? A gente tem que, por um lado, em um prato da balança é a coagulação. E se ocorrer o excesso de coagulação, vai gerar trombose. E se ocorrer falta de coagulação em relação à fibrinólise, vai gerar hemorragias. E o que é a fibrinólise? A fibrinólise nada mais é do que um processo, umas enzimas, como se fossem tesouras moleculares que vão cortar a rede de fibrina, vão desfazer a rede de fibrina. Então, esse que é o processo de fibrinólise. É um processo importante para controlar o tamanho do coágulo. E se tiver fora de equilíbrio, pode gerar hemorragias. E o que são as tromboses? As tromboses são doenças muito variáveis, dependendo do local que ocorre. Elas são divididas primeiramente em tromboses arteriais e tromboses venosas. As arteriais são aquelas em que o trombo é formado numa artéria e provoca um dano no tecido, e a venosa é o trombo formado em veias. Então, a trombose venosa profunda, ela ocorre principalmente nas pernas, nos membros inferiores. E como que ela ocorre? Pela formação de trombos dentro de veias profundas da perna. Aqui no exemplo é uma trombose superficial, mas também é venosa, que a gente pode ver pela coloração da pele.
E a gente tem também outro tipo de trombose venosa, a embolia pulmonar. Essa é muito perigosa. Ela pode ser de assintomática até a morte instantânea do paciente. A embolia pulmonar é quando um trombo, principalmente da trombose venosa profunda, ele se solta da parede do vaso e ele viaja pelo sistema vascular. Quando chega no capilar pulmonar, ele para, porque ele não consegue passar, e aí gera interrupção do fluxo de sangue, gera um engarrafamento no sistema vascular. E aí isso provoca o quê? Morte do tecido. E o pulmão é um tecido, o tecido pulmonar, ele é essencial para a sobrevivência. Então, dependendo do tamanho do infarto gerado nesse tecido, pode provocar até mesmo morte instantânea do paciente. E aqui a gente tem a isquemia cardíaca, que é uma trombose arterial. Então, por exemplo, um trombo formou em uma artéria coronária, que é uma artéria que irriga o músculo do coração. Quando ele interrompe, o que vai provocar? Um infarto. E o infarto vai gerar a morte do tecido cardíaco. E aí o coração não vai bombear corretamente, vai provocar arritmias, etc. E a gente tem a isquemia cerebral, que é um tipo também de trombose arterial, apesar de também ter trombose venosa no cérebro, mas o que gera principalmente comorbidades é a isquemia cerebral, que é a trombose arterial, que ocorre em uma artéria do cérebro. E da mesma forma provoca a morte do tecido. Quando a gente tem morte do tecido, a gente vai ter perda de função, porque o tecido cerebral ele não consegue se regenerar. Para vocês terem uma ideia, trouxe um exemplo de dados sobre mortes causadas por trombose da Organização Mundial da Saúde, dados obtidos em 2018. No ano de 2016, né, dentre as doenças não transmissíveis, não contagiosas, o câncer foi responsável por 22% das mortes nesse ano. Já as doenças cardiovasculares foram responsáveis pelo dobro das mortes em relação ao câncer, 44%. E a trombose está entre as principais doenças cardiovasculares. Também, segundo a OMS, de 2000 a 2016, a isquemia cardíaca e o acidente vascular encefálico foram as principais causas de morte no mundo, e os dois são exemplos de tromboses. Esses dados estão um pouco desatualizados, mas de lá para cá, com certeza se manteve mais ou menos no mesmo patamar. A trombose, então, ela continua sendo um grande problema de saúde pública no Brasil e no mundo, inclusive em países desenvolvidos. É uma doença que afeta pessoas de todas as rendas, de todas as classes sociais e de todos os países. Mas atualmente a gente tem tratamento, é um tratamento limitado. Os medicamentos disponíveis, eles possuem muitos efeitos adversos. E qual é o principal efeito adverso? É causar hemorragias. Os fármacos antitrombóticos, que são aqueles utilizados para tratar a trombose, eles são divididos em 3 tipos. Eu trouxe poucos exemplos aqui. Antiplaquetários, como o ácido acetil salicílico, que é a aspirina. A aspirina, ela é utilizada na prevenção da trombose, porque ela é um antiplaquetário. A gente tem o clopidogrel, que é um antiplaquetário utilizado no tratamento da trombose. A gente tem anticoagulantes, como a heparina,
que o paciente ele tem que fazer uso no hospital, sob supervisão médica, porque ela tem um grande risco de provocar hemorragias. E também tem a varfarina, por exemplo, entre outros. E fibrinolíticos, o que que é um agente fibrinolítico? É um agente que ativa o processo da fibrinólise, que é a hemostasia terciária, que é aquele processo que vai degradar o coágulo de fibrina. O exemplo é a alteplase. A alteplase ela é utilizada no tratamento de pacientes com isquemia cerebral, mas ela tem que ser administrada em até 4 horas após o acidente vascular cerebral, do tipo isquêmico. Então, o paciente ele tem que chegar rapidamente no pronto-socorro para receber esse medicamento. Mas sempre existe o risco de provocar hemorragias e dessa hemorragia gerar morte no paciente. Então, continuando sobre os distúrbios da hemostasia, a gente tem a trombose, que é o excesso de coagulação em relação à fibrinólise, e a gente vai ter as hemorragias. As hemorragias é o inverso, é o excesso de fibrinólise em relação à coagulação. Então, não é que na hemorragia o sistema fibrinolítico vai estar ocorrendo mais intensamente. Principalmente nas hemorragias, a coagulação que está ocorrendo pouco. Então, se a coagulação estiver ocorrendo pouco, a fibrinólise ela vai estar maior em relação à coagulação. Mas não é que a fibrinólise cresceu, é que a coagulação diminuiu. Então, é importante estar atento a isso. E a principal doença das hemorragias são as hemofilias. E qual é a fisiopatologia da hemofilia? É a deficiência de fatores da coagulação. Então, a hemofilia A é deficiência ao fator 8, a B é o 9 e a C é o 11. Então, assim, e por que ocorre essa deficiência? É um distúrbio genético, é alguma mutação genética que impede as células do fígado, os fatores são produzidos principalmente no fígado, de produzirem essas proteínas. Agora, como que é feito o tratamento? É a reposição dos fatores. O paciente ele recebe os fatores. E também tem a doença de von Willebrand. E qual é a causa dessa doença? É a deficiência também do fator 8 e do fator de von Willebrand, que é um outro fator que atua tanto na agregação plaquetária como na coagulação do plasma. E o tratamento também é a reposição desses fatores. Antes da gente continuar, eu gosto de deixar sempre um pensamento para refletir, e aqui eu escrevi sobre que a gente ter uma vida ética vale mais do que a gente ter muitas riquezas. Então fica para vocês refletirem também. Agora vamos continuar nossa aula com os testes utilizados para diagnóstico da, dos distúrbios da hemostasia. Então aqui eu botei uma lista de testes, eu vou citar rapidamente para vocês, mostrar rapidamente, bem didaticamente, bem resumidamente. Vamos lá para o primeiro. Nós temos que antes da gente entrar diretamente no teste, é importante saber que o nosso sangue, ele pode ser separado, né, nas partes do plasma. E aqui tem uma camada de células brancas, leucócitos, e a gente tem células vermelhas. E essa separação é feita através da centrifugação, porque na centrifugação tudo que é mais pesado desce mais rapidamente. E através da centrifugação a gente pode separar o plasma. E o plasma ele vai ser utilizado nos testes.
O plasma rico em plaquetas é aquele plasma preparado, centrifugado, o sangue é centrifugado a uma certa velocidade, de modo a permitir que as plaquetas fiquem suspensas no plasma. E o plasma rico em plaquetas, que é o PRP, ele é utilizado para estudar se as plaquetas estão funcionando corretamente, a função das plaquetas. E o plasma pobre em plaquetas, ele é utilizado para avaliar a coagulação. Como que produz o plasma rico em plaquetas e o pobre em plaquetas? A diferença é muito simples, é a velocidade da centrifugação. Uma velocidade menor gera o plasma rico em plaquetas, e uma velocidade maior gera o plasma pobre em plaquetas. E para a gente avaliar a coagulação, por exemplo, num sistema semi-automatizado, para poder visualizar nesse sistema semi-automatizado, a gente consegue visualizar o processo, é diferente do sistema automatizado. Então, aqui a gente consegue ver a coagulação. Então, temos aqui um coagulômetro. No coagulômetro, a gente consegue visualizar a coagulação no plasma pobre em plaquetas. Lembrando que para estudar a coagulação, a gente utiliza tubos de tampa azul, que é o anticoagulante citrato. O citrato, ele é um quelante de cálcio. E se a gente lembrar lá da cascata, o cálcio ele atua em várias etapas da coagulação, nos complexos tenase, protrombinase. Então, quando a gente tira o cálcio, a coagulação para. Vou mostrar aqui também um vídeo do canal do YouTube mostrando o funcionamento do coagulômetro. É o canal Lab Indústrias, o vídeo analisador em espanhol de coagulação Genrui CA51. Então vamos lá. Então a gente tem aqui um equipamento, ele utiliza uma metodologia que permite a gente visualizar a olho nu o coágulo. Então, como que é feito? É importante utilizar o plasma pobre em plaquetas e também kits comerciais. Então, esses kits comerciais, eles são aplicados na amostra, que a gente vai ver em outros slides, para a realização do teste da coagulação. E o teste é feito a 37 graus Celsius, porque é a temperatura do nosso corpo. Então, aqui está aplicando o kit dentro da cubeta, onde já tem o plasma também. Na verdade, agora aplicou o plasma e está deixando um tempo para o plasma chegar à temperatura de 37 graus Celsius. E logo em seguida aplica algum componente do kit. E qual kit é esse? Pode ser o kit de tempo de tromboplastina parcial ativada ou tempo de protrombina, que são os dois principais testes utilizados para avaliar a coagulação. Então, depois que ocorre a coagulação, se a gente retirar a cubeta, ele vai, então,
a gente consegue visualizar o coágulo formado. E aqui no visor vai dar o tempo que levou para o plasma coagular. Ali ela realizou um teste de tempo de protrombina e até apareceu no visor. Então, esses equipamentos eles vão fornecer o tempo que levou o plasma para coagular. E por que é importante? Porque quanto maior o tempo, significa que o plasma está levando mais tempo para coagular. Significa que a cascata da coagulação tem alguma interferência que está atrasando esse processo. Então, como eu falei, os principais testes é o teste de tromboplastina parcial ativada, que é o TTPA em português, ou em inglês APTT. Esse teste ele vai avaliar a via intrínseca da cascata de coagulação, que é esse quadrado cinza aqui. Então, se ele der um tempo maior do que o valor de referência, significa que essa parte da cascata de coagulação tem alguma interferência. Pode ser deficiência de algum fator, lembra que eu disse, a deficiência da vitamina K pode gerar redução da produção de alguns fatores. E a gente tem o outro teste, é o tempo de protrombina, TP em português ou PT em inglês. E ele vai avaliar essa região da cascata de coagulação, que é a via extrínseca. Por isso que tem essa divisão intrínseca e extrínseca. E tem a via comum. A via comum pode-se utilizar o teste chamado tempo de trombina, que é TT. O tempo de trombina vai avaliar a etapa final, que é a conversão do fibrinogênio em fibrina, e a fibrina forma a rede. Lembrando que a grande maioria desses fatores é produzida no fígado. Inclusive, esses testes também são utilizados para avaliar a saúde do fígado, porque se o fígado estiver doente, ele não vai produzir fatores suficientes. Então, o primeiro teste, o tempo de protrombina, ele avalia a via extrínseca da cascata da coagulação. E quais são os valores de referência? De 11 a 12 segundos. Então, o nosso plasma, ele vai coagular em até 12 segundos. E isso é um tempo bem curto. Nesse teste de tempo de protrombina. E o tempo de tromboplastina parcial ativada, o valor de referência é um pouco maior, de 30 a 40 segundos. Significa que o nosso plasma, nesse teste, utilizando o kit comercial para esse teste, vai coagular de 30 a 40 segundos. E como que a gente vai interpretar os resultados? Qual é o significado? Esses dois testes são os principais para avaliar a coagulação. E como que eles vão fornecer ao médico informações para ajudar no diagnóstico de distúrbios da hemostasia? Então, vamos analisar essa tabela. O teste tempo de protrombina, se ele der um resultado normal e o tempo de tromboplastina parcial ativada tiver um tempo prolongado, pode ser deficiência de fatores da via intrínseca, como o fator 8 e o fator 9. Então, eles podem estar em deficiência, seja por deficiência de vitamina K, ou o organismo não está produzindo, o fígado tem algum problema. Uma outra coisa, o uso de anticoagulantes, a heparina. Então, o paciente que está fazendo o tratamento para trombose com heparina, ele realiza esses testes como forma de monitorar o efeito da heparina. Então, terapia com heparina ou outros anticoagulantes. Agora, o contrário, o TP prolongado e o TTPA normal. Ocorre em doenças hepáticas, deficiência de vitamina K, terapia com o anticoagulante varfarina.
Então, o paciente que está fazendo uso de varfarina, ele vai realizar esses testes também como forma de monitorar o tratamento. Aí o médico consegue reduzir a dose, aumentar a dose de acordo com o resultado. E os dois dando prolongado, ocorre com tratamento com anticoagulantes, como heparina, e outros anticoagulantes, como a varfarina. Então, por isso, quando o paciente vai fazer o exame, é importante ele dizer se ele está fazendo uso de anticoagulantes, porque os anticoagulantes vão afetar diretamente o resultado desses testes. Agora é importante também, deixa eu voltar aqui, o paciente que tem propensão à trombose, ele vai ter o, o tempo de coagulação menor, e essa condição é chamada de trombofilia. Então, a trombofilia é o paciente que tem maior propensão a desenvolver trombose, e através desses testes da coagulação, se ele der um valor muito reduzido, significa que o paciente ele tem muita propensão a desenvolver a trombose. E se ele der um resultado muito prolongado, ele pode ter hemofilia, por exemplo. Agora, um outro teste é o tempo de trombina, que avalia a via comum da cascata da coagulação, principalmente a etapa da conversão da fibrina, aliás, do fibrinogênio em fibrina. E a fibrina é que forma aquela rede que a gente chama de coágulo. E quais são os valores de referência de 15 a 19 segundos. Para avaliar também a hemostasia, a gente tem a prova do laço. Essa prova do laço ela é utilizada para verificar se o paciente tem risco de hemorragias, paciente com suspeita de dengue, porque existe a dengue hemorrágica. A dengue hemorrágica ela atua na hemostasia. Então, essa prova do laço utiliza o aparato de aferir a pressão arterial. Primeiro afere a pressão do paciente, aí tem a sistólica e a diastólica, e faz uma média comum dos dois valores. Então, se deu 12 por 8, soma 12 mais 8 dividido por 2. Então, dá 20 dividido por 2 dá 10. E depois que aferiu, você achou esse valor de 10, você vai infla novamente o aparato até aquele valor. Então, vai inflar até a pressão de 10. E vai deixar por 5 minutos. E antes também a gente desenha um quadrado no braço do paciente de lado 2,5 centímetros. Aí faz o procedimento de inflar nesse valor médio de 10, nesse exemplo, por 5 minutos. Após os 5 minutos, a gente vai contar o número de petequias que apareceram dentro do quadrado. Se o número for menor que 20, em adultos está normal. Já em crianças, o número tem que ser menor que 10. Se for maior que 20 em adultos ou maior que 10 em crianças, significa que o paciente tem propensão, no caso de paciente com dengue, propensão a desenvolver a dengue hemorrágica, porque significa que um número maior de petequias aparece quando a coagulação tem algum comprometimento. Que são, perdão a interrupção novamente, que Fica à vontade. as petecas são vasinhos, né? Microvasos que se rompem, né? E que mostram Isso. para a gente essa fragilidade, é isso? Isso, eu acredito que seja um pouquinho de sangue que extravasa dos capilares, que extravasou dos capilares e vai formar essa petequia. E é Certo. exatamente isso que você falou.
E um outro teste que é muito simples é o tempo de coagulação. Tempo de coagulação, o sangue é colhido sem anticoagulante, porque a gente quer ver o tempo de coagulação, e a gente deixa no tubo ele coagular naturalmente. E vamos verificar o tempo, leva de 70 a 120 segundos. E para que ele serve? Ele avalia a coagulação geral, aí aquele conceito de coagulação que eu falei, que abrange tudo. Então, avalia a função das plaquetas e a formação do coágulo, avalia a hemostasia primária e secundária, porque aqui não é específico, é um teste muito inespecífico. E ele é utilizado em pacientes que estão fazendo tratamento com heparina. Então, é realizado esse teste para monitorar. A heparina é um anticoagulante muito perigoso. Por que perigoso? Um pouquinho acima da dose pode matar o paciente. E abaixo da dose não vai ter o efeito desejado, que é impedir que o paciente tenha trombose ou tratar a trombose. Principalmente impedir que ele tenha novos casos de trombose. O que acontece, a gente também tem o tempo de retração do coágulo. E o que é a retração do coágulo? Lembra que a gente viu que as plaquetas formam aqueles bracinhos durante a agregação plaquetária? O coágulo, depois de alguns minutos, ele retrai naturalmente. Aqui o conceito de coágulo inclui as plaquetas. Então ele vai retrair porque aqueles bracinhos das plaquetas, eles encolhem fisicamente, literalmente. E aí isso vai gerar a retração do coágulo como um todo, já que tem o tampão plaquetário. Pode levar até 2 horas para o coágulo se retrair. E é importante, então, se o coágulo não retrair, significa que as plaquetas estão com algum problema. Mas se ele retraiu dentro do tempo esperado, está tudo funcionando corretamente. Tem também o teste de tempo de sangramento, que é feito um pequeno furinho no dedo e avaliado o tempo que vai coagular o sangue. Ele também é um teste inespecífico. Ele avalia o conceito geral de coagulação, que inclui as plaquetas, a agregação plaquetária e a coagulação. Eu trouxe um vídeo aqui para vocês verem como faz esse teste. É do canal Prem Bhatia Academy, esse vídeo, Bleeding Time, método de Duke, e aqui o link. Então, para esse teste é utilizado um cronômetro para a gente verificar o tempo, um disco, esse tipo de disco, que tem todas as especificações quando a gente vai fazer no procedimento operacional padrão, mas aqui eu estou dando resumidamente. E no disco é escrito os tempos, 30 segundos, 1 minuto e 30 segundos, de 30 em 30 segundos. E é feito esse furinho no dedo do paciente, depois é pressionado o dedo, né, para provocar a hemorragia, uma leve, muito mínima hemorragia, mas também é considerado uma hemorragia. E depois o disco, vai se utilizar o disco, que ele vai mostrar a intensidade da hemorragia. Vocês vão ver. Então, com o disco, ó, ele encosta no sangue, o disco absorve o sangue, aí em 30 segundos, como dá para ver no cronômetro. Aí depois, em 1 minuto, ele vai fazer a mesma coisa.
vai encostar o disco. É um teste muito fácil de fazer, prático, pode ser muito útil para em lugares remotos que não tem muito recurso e para avaliar principalmente o paciente que está fazendo uso de anticoagulantes. E aí vai fazendo essa, encostando, e depois vocês vão vendo que com o passar do tempo, o tamanho da mancha de sangue vai diminuindo. E ele vai ver quando some a mancha. Então, o tempo máximo foi de 3 minutos e 30 segundos, parece, que levou a menor mancha. Então, significa que foi esse o tempo que levou para coagular. Esse é um teste bem simples de fazer. Claro que tem muitas limitações. Agora, falar de um teste mais avançado, que é a agregometria. A agregometria significa medir ou avaliar a agregação plaquetária. E, com isso, está avaliando a função das plaquetas, através do nível de turbidez do plasma rico em plaquetas. Então, a gente vai utilizar aqui o plasma rico em plaquetas, que é um equipamento que a gente insere o plasma rico em plaquetas e acompanha em tempo real a agregação. Quando a gente injeta ali um agonista plaquetário, como o colágeno ou a trombina, ou o ADP, as plaquetas imediatamente agregam e a gente pode observar em tempo real a agregação. Inclusive, dá para ver também a olho nu, tirando a cubeta, dá para perceber vários grumos de plaquetas. Claro que a gente não vai ver a plaqueta, mas vai ver os grumos, os agregados de plaquetas. Então, existem doenças da hemostasia que vão afetar as plaquetas, doenças genéticas, por exemplo, e as plaquetas não vão funcionar como deveriam. E as plaquetas não funcionando vai afetar todo o processo da coagulação. Então, trouxe aqui um vídeo do canal Kevin Blyden, e o vídeo chama Platelet Aggregation Testing Video, que a gente vai ver um pouco desse equipamento agregômetro, que ele chama. Então, o sangue é colhido com anticoagulante, no caso, o citrato também, né? E é feita a centrifugação. Centrifugação com isso a gente vai obter o plasma rico em plaquetas. Ele até selecionou na centrífuga aqui o PRP, que é o plasma rico em plaquetas. E aí vamos utilizar esse plasma para verificar a agregação plaquetária. Vou adiantar um pouquinho, mas aqui colocou o plasma na cubeta do equipamento e a partir daí o equipamento vai verificar pela mudança de turbidez a agregação plaquetária. Ele está colocando um mini misturador, uma partícula de metal que ela vai ficar girando para misturar os componentes. Então, aqui a gente tem o gráfico, vou selecionar aqui, ele adiciona um agonista plaquetário e em tempo real a gente observa a mudança. É instantânea quando insere um agonista. E por quê? No nosso organismo, a agregação ela tem que ser muito rápida, porque se ela não for rápida, a gente vai perder sangue. E sangue é um componente essencial para a nossa
homeostasia e também para a nossa hemostasia. Então, ali no gráfico já mostra o traçado da mudança de turbidez, como eu mostrei no slide. Aqui, ó, dá para ver alguns traçados e com isso consegue estudar a função das plaquetas, se o paciente tem alguma doença plaquetária, porque a doença da hemostasia, ela pode ser tanto na cascata de coagulação como nas plaquetas. Então vamos continuar, tem um outro sistema agora automatizado da Siemens que é muito avançado, que ele avalia a função das plaquetas. Ele é tão específico que ele chega a avaliar os processos de adesão plaquetária e de agregação plaquetária. É chamado sistema PFA-100. E como ele funciona? Dentro dele, ele simula o fluxo de sangue. E é o fluxo de sangue simulado como ocorre numa lesão do vaso sanguíneo. Por exemplo, quando ocorre um corte na perna ou na pele do braço, de qualquer região. Então, ele vai simular e, com isso, vai obter dados sobre a adesão plaquetária e da agregação. Por último, a gente tem a contagem de plaquetas. A contagem de plaquetas vai verificar o número de plaquetas, porque o número de plaquetas também vai afetar a agregação plaquetária. Se o paciente tiver uma deficiência de plaquetas, uma plaquetopenia, ele pode desenvolver hemorragia, mas aí não tem a ver com hemofilia. É uma outra causa, uma outra etiologia. E quais são os valores de referência? De 150.000 a 400.000 plaquetas por microlitro de sangue. Tem técnicas automatizadas ou também pode ser feita a contagem em lâminas. E tem o teste do dedímero. O que é o dedímero que a gente viu agora na pandemia? Foi utilizado esse teste, porque a COVID-19 ela podia provocar, aliás, ela pode provocar distúrbios da hemostasia, inclusive distúrbios trombóticos, pode provocar trombose. O dedímero, ele é formado pela fibrinólise. Lembra que eu falei da fibrinólise? É um processo que vai cortar, triturar molecularmente, vai triturar a malha de fibrina, a rede de fibrina. E esses pedacinhos da rede, um desses pedacinhos é o dedímero. Então, o dedímero, ele é formado a partir da degradação da malha de fibrina no processo de fibrinólise. E por que ele é importante no diagnóstico? Significa o seguinte: o paciente que tem muito dedímero no sangue, a fibrinólise ela está funcionando muito, então está ocorrendo muita degradação da malha de fibrina. E por que está ocorrendo muito a degradação da malha de fibrina? Porque o organismo está produzindo muita malha de fibrina. Quando o organismo produz muito, ele também tem que degradar muito. Significa que tem uma alteração no processo de coagulação. Então, o nível elevado de dedímero é um grande indício de que o paciente tem uma trombose ou de que ele tem um grande risco de ter uma trombose. E o valor de referência vai depender do fabricante do kit. Bem, por aqui a gente viu como que funciona a hemostasia, o que ela é, que ela é diferente de homeostasia. A gente viu que a hemostasia ela é responsável por manter o nosso sangue líquido e também impedir que o sangue vá embora numa hemorragia.
Então ele faz o sangue coagular, permitindo que ele se mantenha dentro dos vasos sanguíneos e também permite que ele circule na forma líquida. Bem, também a gente viu que as causas dos distúrbios da hemostasia são a fisiopatologia dos distúrbios da hemostasia são, por um lado, o excesso de coagulação e, por outro, a falta de coagulação. Se a gente tem excesso de coagulação, a gente vai ter trombose. Se a gente tem a falta, a gente vai ter hemorragias. Além disso, tem as plaquetas. A deficiência em plaquetas, na função das plaquetas ou no número, na quantidade de plaquetas, pode provocar também hemorragias. E a gente viu os testes utilizados que ajudam o médico a obter dados para dar o diagnóstico ao paciente e também para acompanhar o tratamento com anticoagulantes. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês que estão assistindo e também ao Davi e à Luciene pelo convite. Muito obrigado e fico à disposição para qualquer dúvida, seja agora ou seja depois, podem me mandar. Muito obrigado por essa aula tão completa, né? Que tira muitas dúvidas de um tema tão complexo, né? Só falando da cascata já é bem complexa. E muito obrigado por distribuir um pouquinho do seu conhecimento através deste canal, que sempre estará também de portas abertas. Já vou dar o spoiler, que nós já temos mais um tema super relevante agendado. E a todos vocês que nos acompanharam, o nosso agradecimento também. E até a próxima. Muito obrigado, até.